Oitavo ano, nós vamos encerrar então essa unidade 8, falando sobre os povos do Brasil. Então, desde a primeira aula, estamos vendo uma visão geral dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, como que era a sua organização social. E nesta aula, para nós encerrarmos, nós vamos ver algumas características culturais desses povos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Bem, a cultura indígena. Os indígenas brasileiros, e vocês conhecem bem os indígenas, por isso que essa unidade é curta, porque desde lá do Fundamental 1 nós estudamos os povos indígenas brasileiros, tá certo? Então é sempre uma relembrança, porque esse conteúdo nós estudamos desde pequenininho, lá no Fundamental 1 a gente já estuda sobre os povos indígenas. Então muito do que é falado aqui vocês já sabem. Então eles criavam artefatos de cerâmica, que eram utilizados tanto para armazenamento de caça, para cozimento de alimento, para higienização do corpo, preparação de bebidas e farinhas. Então, eles moldavam ali argila, alguns já dominavam a técnica para queimar essa argila e fazer uma cerâmica que desse para utilizar então para cozinhar, para guardar alimento, tá certo? Então, dominavam esta arte. Faziam também máscaras com casca de árvore ou cerâmica, ou também com pele de animais. Essas máscaras eles usavam em rituais, eles acreditavam que ela tinha uma função mágica, principalmente nas caças e também nos rituais religiosos. Então, costumavam fazer máscaras tanto com casca de árvore, cerâmica ou pele de animais. Praticavam também a pintura corporal, isso a gente sabe há bastante tempo, conhece bastante essa arte dos indígenas de pintar o corpo. Geralmente usavam cores vermelhas, brancas ou pretas, que eram extraídas da semente de urucum, folhas de cajiru e também do jerimum, argila, carvão, dentre outros. Então todas essas tintas eram tiradas da natureza, de elementos da natureza, de minérios ou de plantas e assim por diante. Então eles dominavam a técnica de tirar a pigmentação desses recursos naturais para fazer a pintura corporal. Também faziam música com instrumentos criados ou com madeira, com casca de tartaruga, com ossos e assim por diante. Então, os instrumentos utilizados nos rituais, principalmente nas festividades, eles produziam utilizando esses elementos da natureza. As crenças e a guerra. Então, os indígenas acreditavam, primeiro, no equilíbrio dos elementos da natureza, do sol, da lua, da chuva, das plantas, os animais. Então, que a natureza ela era como um ser vivo que estava constantemente equilibrado ou buscando esse equilíbrio. Na natureza existiam os espíritos para interferir tanto em fenômenos da natureza, como por exemplo as tempestades, as enchentes, as secas e assim por diante, quanto na vida das pessoas, como por exemplo com o surgimento das enfermidades, das doenças. Então, eles acreditavam que existiam espíritos na natureza que interferiam tanto nos fenômenos da natureza quanto na vida das pessoas. O líder espiritual dos indígenas era chamado de pajé. Então, ele era o curandeiro do grupo. Ele era aquele que conhecia as plantas medicinais, então aquele que sabia fazer os remédios utilizando a natureza. E então, essa tradição de utilizar as plantas medicinais, ela ia passando de geração em geração. Então, quando um pajé ficava mais velho, ele já ensinava outro a dominar as plantas medicinais para ocupar o seu lugar. Tá certo? Então, essa tradição, ela permanece, inclusive influencia bastante na nossa cultura. Quem nunca conheceu aquela pessoa que conhece lá um chazinho que cura dor de cabeça, que cura uma série de doenças, né? De males. Então, essa tradição ela está presente na nossa cultura até hoje e ela vem da tradição indígena. Então, o domínio de plantas medicinais para remédio. Os pajés também realizavam os rituais religiosos, porque os indígenas acreditavam que o pajé, por ser o líder espiritual, tinha a capacidade de comunicar com os espíritos da natureza, com os espíritos da floresta e também comunicar com os mortos, com os ancestrais. Os indígenas acreditavam que quando a pessoa morria, seu espírito continuava entre os vivos, oferecendo apoio, proteção e assim por diante. O pajé conseguia comunicar com eles. O povo tupi, um povo dentre vários, acreditava que existia uma terra sem males, com fartura, onde todos seriam felizes, viveriam eternamente. Um tipo de um paraíso, muito parecido com a ideia de paraíso que os cristãos têm. Então os tupis também tinham essa ideia.
Essa crença dos tupis vão aumentar depois da chegada dos portugueses, porque os indígenas passaram a imaginar que esse paraíso estava distante dos colonizadores. Então a crença começa a ficar cada vez maior. Uma vez que os colonizadores vão trazer muitos males, muito sofrimento, então eles vão almejar cada vez mais então este mundo sem dor, sem males, com muita fartura e assim por diante. As guerras, ela vai fazer parte da cultura indígena, então é uma coisa muito frequente, que podia ocorrer ou por disputas materiais, território, bens e assim por diante, né? Território, como eu disse, por terras, mas podia também para obter alguma coisa que já foi plantada, que já foi produzida pelos indígenas. Podia ser por vingança, alguém de uma tribo é ferido, é assassinado, eles vão vingar essa pessoa. E os tupinambás, por exemplo, capturavam os melhores guerreiros dos rivais para fazer rituais antropofágicos. O que era o ritual antropofágico? Era um ritual onde eles sacrificavam a pessoa e as pessoas se alimentavam de partes do corpo desse sacrificado. Agora, vejam bem, isso aqui, como é uma prática religiosa, é uma prática ritualística, nós chamamos de antropofagia, que é diferente de canibalismo. Então, normalmente se fala de canibalismo e antropofagia, pessoas que consomem carne humana, mas para saciar a fome. Então, na verdade, existe uma diferença. Normalmente, o canibal é aquele que se alimenta da carne humana, come carne humana para matar fome. Os antropofágicos não comem carne humana para matar fome, comem carne humana para fazer rituais religiosos. Então, eles não comiam essa carne humana para encher a barriga, para ficar saciado. Era um pedaço porque eles acreditavam que o seguinte, que todas as qualidades daquele guerreiro, todas as coisas positivas e boas daquele guerreiro, passaria para eles quando eles comessem aquele pedacinho de carne, tá certo? Então, quando eles faziam aquele ritual que ingeriam um pedaço do sacrificado, eles acreditavam que estava jogando para si, jogando para dentro deles todos os atributos e as qualidades daquele guerreiro que foi sacrificado. Por isso que esse sacrifício era sempre com os melhores guerreiros, com os mais valentes, com os mais fortes e assim por diante, certo? Bem, aqui nós encerramos então esta unidade. Mais um detalhe importante, essa prática da antropofagia era de apenas alguns povos, não era todos os povos. Então, como esses povos são muitos e são diferentes, alguns praticavam, outros não. Mas, de um modo geral, todos eles praticavam a antropofagia, o ritual, e não o canibalismo, que era comer deliberadamente a carne humana, certo? Então, esta é essa pequena unidade sobre os povos do Brasil, que nós precisávamos conhecer, porque a partir das próximas unidades nós já vamos ver a relação dos portugueses com esse território que hoje nós chamamos de Brasil.